Sobre a educação de jovens e adultos à distância, né, que foi feita uma pergunta aqui. As audiências públicas, né, elas trouxeram o tema da EJA à distância. E tem lá a legislação que ela coloca a resolução, aprovada em 2010. O Ministério da Educação, ele não tem ainda, na educação de jovens e adultos, vamos dizer assim, uma proposta em relação, não está colocado ali uma política de EJA à distância. Eu penso que nós temos que amadurecer muito esse tema ainda. Né? Por mais que tenha lá, tiveram as audiências, está lá na legislação, mas eu acho que falta muito a discussão ainda, a concepção. Tem estados que estão propondo, já vieram lá falar conosco. O que é EJA? Bom, vão fazer EJA à distância. O que é EJA à distância? Eles vão fechar os centros de EJA e vão organizar... É quase a EJA semipresencial, quer dizer, é uma semipresencial... Não tem a mediação da tecnologia, que é um pouco aquela discussão que a gente fez nas audiências. Quer dizer, acho que nós temos que avançar e muito nessa discussão. Talvez seja um tema importante aí dos fóruns. O que nós estamos pensando quando falamos de EJA à distância? E apontar e propor. Eu acho que o MEC, a DPEJA, ela não tem ainda uma diretriz, a não ser o que está colocado na legislação, EJA à distância, vamos fazer EJA desse tipo. Já temos a formação de professores à distância pelos polos da rede UAB, né? Mas isso aí sim é uma política do MEC de formação pela rede UAB. Agora, a educação de jovens e adultos à distância não está colocada. Então, assim, aconteceu um grupo de discussão o ano passado, 2010, que participaram alguns estados que queriam desenvolver uma proposta de EJA média à distância, chegaram a elaborar um material de ensino médio, mas que acabou com o início de uma discussão EJA à distância mesmo, mediado pela tecnologia, que acabou sendo quase uma proposta de EJA semipresencial. Então ficou uma coisa meio híbrida, assim. Esse ano, nós tomamos conhecimento desse material, não conseguimos ainda dar sequência a esse processo, provavelmente ainda esse ano a gente não consiga, mas eu coloco como um desafio, né, dos fóruns pensar também sobre isso e talvez nos dar umas dicas aí de como é que a gente poderia andar nessa discussão de EJA à distância. E me parece isso, o PEMED. Então, não tem assim, vamos fazer um material, tem sim uma proposta de material, o módulo 1 está pronto, mas os módulos seguintes não estão. E por essa falta, vamos dizer assim, eu acho que tem clareza dessa concepção. Como é que a gente implementa EJA média à distância? Acho que a gente tem que pensar um pouco mais em relação a isso, coletivamente. Tá? Então, acho que é um desafio a EJA à distância. Sim. Da mesma forma, a certificação. Eu acho que a Annelise trouxe aqui o ENSEJA. É uma discussão que já vem há muito tempo. O INEP desenvolve lá o ENSEJA. Agora, a gente tem que pensar concretamente o que é que nós queremos apresentar. Como é que ficam os exames supletivos estaduais? É isso? Um exame nacional? Eu acho que nós podemos pensar mais concretamente em relação a isso. Talvez o ENEJA possa também, novamente, né? Qual é a proposta de certificação? Tem aí o Certifique, que a CETEC está discutindo, é uma proposta interessante de valorização dos saberes profissionais. Como é que a gente articula essa discussão do Certifique com
a valorização dos saberes, conhecimentos aí dos sujeitos da EJA para a elevação da escolaridade. Talvez possa ser um caminho de a gente aprofundar mais isso e trabalhar nessa perspectiva do certifique, mas com uma proposta mais ligada aos saberes e conhecimentos. Então, eu penso que nós temos que avançar, né? Não basta dizer que não é o Enseja. Não basta. Eu acho que a gente tem que avançar. Bom, não é o Enseja. É o quê? É o quê? Como é que a gente qualifica os exames supletivos? Estão aí, estão na legislação. O que está colocado pelos estados é bom? Nem tanto, né? Tem uma evasão, né? Aquilo que a Jane falava, acho que foi a Jane, né? Tem, o Rio faz, se inscrevem tantos, fazem as provas tantos, enfim, tem um custo. Como é que a gente discute de fato isso? A quem cabe a responsabilidade? A legislação apontou, mas eu acho que agora a gente pode, talvez, operacionalizar mais isso. Pensar de fato, e a gente está colhendo as propostas e vamos ver por onde a gente caminha aí no campo da certificação, que para mim tem que acontecer, tem que ter processos de certificação. Acho que a gente tem que possibilitar as várias alternativas para as pessoas, né? Agora, uma forma qualificada. Quanto ao ProJovem, acho que essa é uma outra discussão que acho que levaria um bom tempo para a gente fazer. Eu acho que esse é um outro tema que os fóruns podem aprofundar. E não só os fóruns, né? Eu acho que a agenda territorial tem uma tarefa importantíssima aí na discussão. Modalidade EJA, ProJovem, ProEJA, como é que isso se articula nos estados, nos territórios? Eu acho que uma coisa não é excludente da outra. Eu acho que a gente vai ter que ir caminhando na construção de uma política pública de EJA, política pública de Estado, sim. Agora, o Ministério da Educação, o governo federal, ele pode ser indutor de políticas. O ProJovem, por exemplo, ele tem, eu acompanhei essa discussão agora, ele tem um projeto pedagógico bastante interessante, né? Acho que as pessoas concordam com isso. Agora, uma execução muito complicada, extremamente fragmentada. Alguns estão na assistência social, no Ministério do Trabalho. Tem o ProJovem Trabalhador, o ProJovem Urbano, o ProJovem Adolescente, o ProJovem Saberes da Terra. E um índice de evasão extremamente alto e também uma dificuldade na questão da discussão do trabalho profissional, porque não se sabe muito bem o que é aquilo ali, né? Que formação profissional é essa, uma iniciação profissional. Então, esses elementos, né? A questão da execução da evasão e da questão da profissionalização, esses eu acho que foram os 3 pontos que fizeram com que houvesse um redimensionamento para que o Ministério da Educação assumisse o ProJovem. E uma das coisas que se coloca agora, sim, os alunos do ProJovem vão para o Educacenso. Isso que não estava. Então, esse eu acho que são avanços. Quando se soube da vinda do ProJovem para o MEC, não se tinha muita clareza se ele viria para onde. Em primeiro lugar, para que secretaria? Porque foi uma definição em nível da presidência da República, lá enfim, né, maior, né? E então não se sabia em que secretaria ele viria. Primeira definição, veio para a SECAD. Num segundo momento, bom, vindo para a SECAD, ele vai ser como? Uma diretoria, vai ser uma coordenação dentro da diretoria de EJA, ou vai para dentro da coordenação de EJA. Né? Então, eram 3 possibilidades. Começou o processo da transição, de o MEC se apropriar, a SECAD se apropriar do que é o ProJovem, enfim, em todos os seus processos, financiamento, etc. E o que se tem até agora é que ele vem com uma diretoria. Por quê? Tem aí uma questão de estrutura
de pessoal mesmo dentro do Ministério da Educação e especialmente dentro da EJA, da diretoria de EJA. O ProJovem é um programa que exige um número muito grande de pessoas envolvidas para dar conta, enfim, e ele vem com uma estrutura própria. Isso não significa que seja definitivo para o resto dos anos, né? Sei lá, eu acho que a gente pode avançar nesse processo de uma aproximação e quem sabe daqui a pouco aí ele integrar uma diretoria ou fazer parte dentro da diretoria de EJA. Então esse é um primeiro momento. Tem toda uma questão do financiamento, da execução que tem que acontecer agora em março, a abertura da outra turma. Então tem uma coisa assim meio que rápida acontecendo, que não vai dar tempo de fazer um processo de discussão maior de tudo que precisa modificar dentro do ProJovem para que ele de fato se torne algo, uma política pública para jovens. Então é um desafio grande. Avaliação sobre esse primeiro semestre na diretoria de política de gênero. Primeiro, dizer para vocês que difícil, bastante difícil esse primeiro semestre, os cortes orçamentários inviabilizando aquilo que para nós é o mais importante, como eu falei aqui, sem interlocução com os nossos parceiros, fica bastante difícil fazer política de EJA lá do Ministério da Educação. Com esse corte a gente inviabilizou muita coisa esse primeiro semestre, mas conseguimos fazer as reuniões com a SENAEJA, que para nós foi muito importante, 2 reuniões. E agora, eu acho que no segundo semestre, retomar a agenda territorial. Então, não fizemos uma avaliação, Edmilson, formal, assim, fizemos uma avaliação desse primeiro semestre. Ainda não. Mas foi um momento de reorganização. O fato de a Secretaria de Educação Especial estar compondo agora a SECAD também exige uma redefinição de muitas coisas internas, equipes de pessoas, as equipes mudaram. Eu acho que só permanecemos nós ali da EJA, porque o restante mudaram todas as diretorias. Então tem aí um processo de mudança muito grande. Agora, nós percebemos, né, pelo fato de estarmos antes e agora com a nova secretária, eu acho que há uma disposição muito grande ao diálogo. A secretária já mostrou isso, tanto numa reunião da SENAEJA, em que ela recebe os integrantes da SENAEJA e diz isso, que ela tem uma disposição para o diálogo. É uma pessoa que tem uma clareza da política pública muito grande. Eu acho que sabe por onde traçar as políticas de formação, porque vem de uma área extremamente difícil, que é da discussão da inclusão de pessoas com deficiência. Eu acho que temos que assumir isso e toda a discussão também da educação especial na EJA. E eu acho que se abre essa possibilidade com essa junção das 2 secretarias e a gente avançar nas temáticas da diversidade. Não sei se respondi, Edmilson, mas um pouco isso.